Oi, gente, eu sou a Camila, sejam bem-vindos ao Arte e Sentido, esse quadro do Cadê o Sentido, em que a gente faz associações entre livros, filmes, séries e música com psicologia e autoconhecimento. Hoje a gente vai refletir juntos em cima do filme Sob o Sol da Toscana. Gente, esse é um filme belíssimo. Eu chorei litros quando eu assisti ele pela primeira vez. É baseado em uma história real. E eu confesso pra vocês que eu tive que até selecionar algumas partes do filme que teriam que ficar de fora, porque é muita coisa mesmo pra gente captar de aprendizados com essa história maravilhosa. Bom, então, contextualizando. O filme começa com a nossa personagem principal, a Frances, perdendo tudo. Ela descobre uma traição do marido, ela perde a casa, descobre que ela vai precisar pagar pensão para esse ex-marido, tem um prejuízo financeiro gigantesco, descobre ainda que a nova mulher do ex-marido tá grávida, é o caos e ela vai, obviamente, para o fundo do poço com tudo isso. A gente vê a personagem até nas vestimentas dela, na forma como ela se porta, a gente vê ela entrando numa crise existencial mesmo. E uma coisa aqui que a gente já abre trazendo esse ponto aqui de reflexão é o quanto para Frances, nesse momento em que começa o filme, que dá tudo errado, ela tem a sensação de que é o fim para ela, de que tudo acabou, de que ela de fato não tem mais nada. E a gente sabe, por ser o começo da história, que justamente é nesse ponto que a jornada dela está recém começando. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente perde, que não dão certo, e a gente tem a sensação de que a nossa vida acabou ali mesmo. E na verdade é justamente isso, às vezes a nossa jornada está recém começando. Por mais desafiador, é óbvio que seja todo esse processo. E quem traz um pouco disso justamente para a personagem logo no início é um advogado, né, que está conversando com ela para falar sobre como é que vão ficar as divisões das coisas e tal. E ele diz exatamente essa frase: você vai superar isso. Você vai, Frances. Um dia você vai ser feliz de novo. E como é fácil para nossa protagonista não acreditar nessas palavras. Assim como quando a gente está passando por momentos difíceis, o nosso nível de desesperança vai lá em cima. A sensação mesmo quando a gente está passando por uma fase difícil é que aquilo vai durar para sempre, que a gente nunca mais vai sair daquela bad. Mas, né, como ela não tem outra opção a não ser essa, ela tenta seguir a vida, encontrar um lugar para ela morar, e aí a gente vê que se passa um ano, e aí ela vai para um jantar com uma amiga dela de comemoração de um ano do divórcio. Nessa janta com a amiga conta que ela tá grávida e que tinha passagens, né, com a esposa para Toscana e que obviamente elas não vão poder ir por causa da gestação. Essa amiga então decide repassar as passagens para Frances e adivinha só qual é a primeira reação da personagem principal recebendo essa oportunidade? Dizer não. Por quê? Justamente porque ela tá desesperançosa. A gente percebe que ela também tá numa certa zona de conforto, porque ela encontrou ali o cantinho dela, as coisinhas dela, e ela não vê sentido nenhum em fazer essa viagem. Ela não tem ânimo e nem motivação nenhuma para isso. E aí ela já toma um esporro ali da amiga, que eu acho uma cena super marcante, que é a amiga dela dizendo o seguinte: eu acho, Frances, que você está em perigo. E ela responde: perigo de quê? E a amiga diz: perigo de nunca se recuperar. Sabe quando você encontra uma pessoa vazia e pensa: que raios aconteceu com você? Houve um momento na vida delas onde elas se encontraram em uma encruzilhada. Um lugar onde elas tiveram que decidir se virariam para a esquerda ou para a direita. Esse não é um momento para ser covarde. O que essa fala está representando aqui? Existe sim, quando coisas desafiadoras acontecem na nossa vida,
o nosso tempo de luto, o nosso tempo de processar tudo isso. Mas também chega um ponto em que a gente precisa tentar fazer escolhas diferentes. Tentar, de alguma forma, lutar para recuperar a vida, parte da vida que foi perdida após um acontecimento desafiador. Então, chega esse momento realmente em que escolhas precisam ser feitas. Se ela continuasse fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, por exemplo, ela estaria se entregando, ela estaria se rendendo, ou ela poderia nesse momento decidir lutar, se expor a coisas novas, tentar e aproveitar também as oportunidades que a vida traz. Então a vida trouxe para essa protagonista a oportunidade de fazer uma viagem para Toscana. Porém, a Frances está tão resistente, ela está tão doída que ela ainda tá bom, vou pensar. Aí ela tem mais algumas experiências ali do que já se tornou aquela vida comum dela, e aí bate aquela luz, né, de inspiração e ela, tá bom, quer saber? Eu vou. E é muito legal aqui a gente ver a personagem agindo com essa coragem, que faz também a gente refletir sobre as nossas vidas, o quanto que a gente tem aproveitado as oportunidades que a vida está trazendo, ou se às vezes a gente está se agarrando demais à nossa zona de conforto, que não tá boa, mas tá familiar. Bom, então ela vai para essa viagem e logo no início dessa jornada, uma coisa super marcante e interessante que acontece é que ela encontra uma mulher na feira. É uma mulher super elegante, sensorial, livre, sensual, que tá ali desfrutando de alguma experiência que ela tá tendo. A Frances consegue bater um papo com ela e essa mulher vê a protagonista olhando um anúncio de uma casa à venda e pergunta se ela vai comprar essa casa. E aí a Frances diz, né, que não, que do jeito que a vida dela anda, comprar essa casa seria uma ideia terrível. E eis que a mulher responde a seguinte frase: uma ideia terrível. Você não ama ideias terríveis? E aqui a gente vê essa mulher representando talvez o arquétipo da Afrodite, com toda a sua liberdade, sensualidade, essa capacidade toda sensorial, e também esse lado da Frances que está despertando ali nela de forma bem tímida, que é um lado muito mais livre, menos cheio de regras, que se permite mais, que se reconecta com esse lado feminino mais selvagem, vamos dizer assim. Não tão encaixotadinho, certinho. Muito bem, a viagem então continua. E aí o ônibus em que ela tá andando, em algum momento precisa parar no meio da estrada, porque tá cheio de ovelha passando. E, coincidentemente, ela olha para o lado quando esse ônibus está parado e encontra o anúncio de novo daquela casa que chamou a atenção dela à venda. Isso pode ser chamado de coincidência aleatória ou pode ser chamado, como Jung trouxe pra gente, de sincronicidade. A ideia aqui das sincronicidades é que não existem coincidências, não existem aleatoriedades. E que se a gente está atento, a gente pode perceber esses sinais que vão se manifestando pra gente como pistas. Para nossa felicidade, a Frances decide seguir essa pista, porque poderia simplesmente deixar passar batido, mas ela diz: para o ônibus, pelo amor de Deus, e vai lá conhecer a casa. Aqui a gente também abre a reflexão do que será que pode acontecer quando a gente também se permite seguir essas pistas que a vida nos dá. Que às vezes a gente fica pedindo, né, vários sinais, e quando esses pequenos indicativos se apresentam na nossa vida, às vezes a gente simplesmente deixa eles passarem. Não é o caso da nossa protagonista, que não só então decide visitar a casa, como decide comprar a casa. E aí começa, né, mais uma jornada para a reforma desse espaço, né? Se apresentam vários desafios, várias resistências, ela enfrenta inclusive uma grande tempestade, problemas com os animais selvagens que moram por ali, e inclusive é em um desses momentos em que entra uma cobra no quarto dela, que ela pede ajuda para o corretor que vendeu a casa para ela, para tirar, né, aquele animal do quarto dela, e eles
foram se aproximando ao longo desse processo e eles têm uma conversa muito bonita, em que ela tá vendo ali tanta coisa dando errado enquanto ela tá tentando reformar a casa. E aí ela para assim e começa a se perguntar que ideia maluca foi essa que ela teve. E aí ela diz o seguinte para esse corretor: essa casa é enorme e se não tiver ninguém para dormir nos quartos? E se não tiver ninguém para quem cozinhar? Eu me sinto tão estúpida e digo para mim mesma, sua burra, você comprou uma casa para uma vida que você nem tem. Eis que o corretor questiona para ela: então, por que você comprou? E ela diz: porque eu estou cansada de estar sempre com medo e porque eu ainda quero coisas. Eu quero um casamento e uma família nessa casa. E eis que ele responde com o que eu considero uma das partes mais bonitas desse filme. Já fiz evento presencial, inclusive, com um grupo de mulheres, e eu passei justamente esse trecho em que esse corretor diz as seguintes palavras: entre a Áustria e a Itália tem uma região chamada Semmering. Ali, naquela região alta, íngreme, construíram um trilho de trem ligando Viena e Veneza. Aí, essa parte aqui é super importante. Construíram o trilho antes de existir um trem para percorrê-lo. Eles construíram porque sabiam que um dia o trem viria. O que isso significa no contexto aqui da nossa protagonista? Não importa que ela não tenha ainda uma família, não importa que ela não tenha ninguém para um casamento, não importa que ela ainda não tenha alguém para quem cozinhar, ela está preparando o terreno. O famoso clichê, mas que tem a sua sabedoria de prepare o jardim e as borboletas virão. Então ela começa a se dar conta de que na verdade é isso que ela está fazendo. Ela está preparando aquela casa, ela está preparando aquele terreno para a vida que ela ainda não tem, mas que ela sabe que um dia vai chegar. E que quando chegar tem que encontrar um espaço fértil. Essa conversa também ajuda ela a se dar conta de que na verdade ela já tem para quem cozinhar. Ela vai se desfazendo um pouco daquela ideia de felicidade atrelada ao amor romântico. Então ela tinha antes a sensação de que só valeria a pena ela cozinhar se fosse para um marido e para filhos, por exemplo. E aí ela se dá conta de que ela já conheceu pessoas incríveis em várias atividades que ela foi fazendo. Os homens que estão ajudando ela a reformar a casa, pessoas ali da região próxima que ela conheceu. Então ela começa a fazer jantares se dando conta de, nossa, como já tem pessoas incríveis na vida dela. E aí ela volta, a ficar focada no trabalho, então, que ela precisa fazer naquela casa. Reformando aquele espaço cada vez mais para a vida que ela quer viver. Eis que nesse processo ela conhece o italiano Marcello, com quem ela vive um envolvimento romântico, e claramente dá pra gente perceber que esse personagem masculino, ele vem para reativar na Frances mais ainda o resgate dessa mulher sensual, dessa mulher com desejos, dessa mulher jovem, livre e espontânea que ainda mora dentro dela. A ideia da Frances é dar continuidade a esse romance, mas a amiga dela, aquela que forneceu as passagens para ela ir para Toscana, chega de surpresa ali com um barrigão contando que foi deixada pela esposa, e a Frances decide então desistir de visitar o Marcello para ficar com a amiga. Aqui de novo é bonito a gente ver ela entendendo a importância desses outros vínculos da vida dela que vão muito além de um romance. Inclusive, outro vínculo super significativo que vai se fazendo presente é da Chiara, que é uma menina italiana, com um menino polonês, que os dois se apaixonam, mas a família proíbe, e eles pedem ajuda para a protagonista para ficarem juntos. Ela inicialmente ali dá uma resistida, não gosta muito da ideia, mas ok, tenta ali dar uma ajuda ou outra, encobertando eles, para eles conseguirem se encontrar. Nesse meio tempo, ela fica sabendo que o Marcello tentou fazer uma visita para ela, mas ela não estava em casa, então ela decide, quer saber? Eu é que vou atrás desse homem.
E quando ela decide fazer isso, ela se decepciona, tem mais uma desilusão amorosa, porque percebe que esse personagem masculino seguiu a vida dele. O que eu acho aqui muito bonito é como a nossa protagonista honrou os desejos dela, mesmo que ela pudesse sim se decepcionar, se frustrar. Me faz lembrar de uma frase que eu gosto muito que diz assim: coragem não é ausência de medo, é compromisso com o desejo. E mesmo que ela volte para casa se sentindo estúpida, de novo ela tá se sentindo uma burra, como que eu fui atrás desse homem e ele já não tava mais nem aí para mim, mas ela não se dá conta do quanto ela tem uma habilidade incrível de ser leal àquilo que ela acredita, àquilo que ela quer. Ela não se dá conta disso inicialmente. Então ela volta para casa, ela tá revoltadíssima e ainda surge ali uma situação que a Chiara e o menino polonês estão pedindo para ela de novo uma ajuda para resolver. E primeiro ela fica tipo assim: eu não quero lidar com isso, eu acabei de me decepcionar, sofri aqui mais uma desilusão amorosa, não quero saber. Mas aí ela vê os dois ali chorando, não resiste e resolve ir falar com a família da Chiara para permitir que esses dois fiquem juntos. E aqui a gente tem mais uma característica extremamente inspiradora da nossa personagem, que é o quanto essas decepções amorosas que ela sofre não fazem ela se fechar completamente para o amor. Ela tem inclusive uma conversa com o pai da Chiara em que ela tá defendendo que o amor existe e ele fala tipo assim: tu tá falando disso com base no quê? Tua experiência própria? Ironizando, né? Porque ela é uma recém-divorciada. E ela diz assim: eu procurei por um grande amor, mas não encontrei. Isso não significa que ele não existe. Então, o quanto a personagem vai utilizando as decepções amorosas dela para se fortalecer e não para se endurecer. Ela não vira uma personagem amarga, revoltada. Ela sente a dor dela, sim, ela vive todo o processo dela, mas na hora em que surge a oportunidade de ela ajudar um casal a lutar pelo seu amor, ela ajuda. E aí a gente vai chegando, né, no final do filme. E justamente a cena final é o casamento da Chiara e desse menino polonês. Gente, eu tô aqui dizendo menino polonês porque eu esqueci o nome da criatura. Mas muito bem, esse casamento então acontece na casa dela, nessa casa que ela passou o filme todo como uma grande jornada para reformar. E aí, né, tá ali uma comemoração super feliz, com um monte de gente, pessoas assim das mais diversas tribos. E aí ela tem uma conversa com o corretor e ele diz de forma muito sábia e muito feliz as seguintes palavras: eu acho que você realizou o seu desejo. Você disse que queria um casamento aqui. E aí ele aponta, né, mostrando: olha só um casamento acontecendo aqui. Você disse que queria uma família aqui. E aí mostra como essas pessoas se uniram para ter um senso de família. E ela olha em volta, se dá conta. Gente, é muito emocionante esse momento. Foi aí que eu chorei muito. E aí ela diz assim: você tem razão. Eu realizei o meu desejo. Eu consegui tudo o que eu pedi. E isso traz pra gente a mensagem de como o amor se faz presente em tantas formas. Às vezes a gente tem uma visão de que a única forma possível de viver o amor é através do amor romântico, com um par romântico, filhos, e esse é o destino final da felicidade. E não, ela encontra o amor nas mais diversas pessoas, das mais diversas e surpreendentes formas, inclusive com ela mesma. E isso me faz lembrar daquela frase que o advogado diz para ela lá no início de: você vai ser feliz de novo, Frances. E como ela não acreditava nisso, mas ela dizendo sim para essa jornada de transformação, porque claro, as coisas não aconteceriam por nada, não aconteceriam aleatoriamente, por causa das decisões que ela tomou, ela chegou nesse lugar de satisfação de novo. Então olha que interessante a gente perceber como o que a personagem achava que era o fim da vida dela era só o começo, quantas coisas incríveis se abriram na vida dela depois de toda essa crise, de todo esse processo,
e o quanto o que ajudou muito ela nessa jornada foi ela se manter com coragem, com fé, confiança e muito firme justamente nessa noção de amor que ela vai descobrindo ao longo dessa trajetória. Ainda assim, ela recebe uma boa surpresa no final, bem ali nos minutinhos finais do filme. E é bonito também a gente ver a Frances encontrando o amor romântico dela também, que ela também queria. Enfim, gente, um filme muito, muito, muito bonito. Ele lembra muito a vibe de Comer, Rezar, Amar, não só pela questão da Itália, mas pela questão toda de separação, de crise existencial, de se reconstruir. É muito, muito, muito bonito. Vale super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Se fez sentido pra ti, deixa o teu curtir, um comentário se tu quiser, não deixa de compartilhar com os amigos e te inscrever no canal para receber os próximos conteúdos. A gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo grande e até mais!